E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso segmento 7 minutos de cardio, onde discutimos tópicos importantes da cardiologia em 7 minutos ou menos. Nesse, nós vamos falar de complicações de infarto agudo do miocárdio, a parte 2. Lembrando que as opiniões aqui expressas são exclusivamente minhas e não de meus empregadores, e também que esse vídeo tem conteúdos gráficos de cirurgia cardíaca. Então a gente aprendeu na primeira aula de complicações de infarto, dos 7 minutos de cardio, que as complicações do infarto podem ser divididas de forma didática em complicações mecânicas, com ou sem ruptura, elétricas, tromboembólicas e pericárdicas. A gente falou de complicações mecânicas sem ruptura, que basicamente é o choque cardiogênico por insuficiência do ventrículo direito ou ventrículo esquerdo. E agora, nessa aula, a gente vai falar de complicações mecânicas com ruptura, que são complicações com ruptura do músculo papilar, do septo interventricular ou da parede livre do ventrículo esquerdo, tá bem? Essas complicações mecânicas têm algumas características muito comuns. Vocês devem saber, tanto para a prova, para cuidar de paciente, enfim. Primeiro, que a incidência de geral, né, nos últimos anos, nas últimas décadas, tem diminuído significativamente porque a gente tem melhorado o nosso tratamento do infarto. A gente aprendeu na aula lá de infarto com supra que o tratamento do infarto com supra é a reperfusão imediata. Então, porque a gente está melhorando a reperfusão imediata dos nossos pacientes, tanto com trombolítico quanto com angioplastia, a incidência dessas complicações tem diminuído. E a reperfusão tardia ou ausência de reperfusão é o grande fator de risco para essas complicações com ruptura. Muito fácil de pensar nisso. Se você salvar o miocárdio com reperfusão imediata, você vai evitar essas complicações. Se não salvar, se tiver necrose, se o tecido realmente apodrecer ali, aí realmente o paciente está sujeito a ter essas complicações. Elas acontecem do 2º ao 7º dia, não acontece de imediato no infarto, porque leva tempo para aquele tecido necrosar, ficar ali aquele tecido roto ali realmente para levar a uma ruptura. E o tratamento de todas elas é cirurgia de emergência. Isso aqui é comum para todas essas 3 complicações. Outra coisa que é comum é a maneira como esses pacientes se apresentam. Vão apresentar com choque cardiogênico súbito, porque são complicações súbitas, ruptura acontece de uma hora para outra. E especificamente a ruptura de parede livre apresenta-se com morte súbita, exceto em uma situação que eu vou apresentar. Então o tratamento é cirúrgico de todas essas complicações. Identificou? Liga para o cirurgião cardíaco imediato. Então aqui a gente vai falar de insuficiência mitral aguda, que faz parte do espectro dessas complicações. Se romper o músculo papilar, conforme a gente vai ver no slide a seguir, pronto, você tem insuficiência mitral aguda. Mas no infarto em si, a insuficiência mitral aguda pode aparecer sem ruptura do músculo papilar. Então, a insuficiência mitral aguda, ela também é uma complicação mecânica que pode ser sem ruptura ou com ruptura. Como assim? Sem ruptura é fácil de pensar. Se essa parede aqui infartar, a parede lateral do VE, essa parede onde está ligada ao músculo papilar e à válvula mitral, ela vai ficar totalmente inerte, não vai contrair, e aí essa válvula mitral não vai funcionar. Então é o que a gente vê nesse exemplo aqui. Tá vendo que esse folheto aqui, pessoal, tá aderido a essa parede aqui que está disfuncional. Reparem como a parede lateral está acinética comparando com a parede anterior. Essa parede não contraindo, esse músculo papilar ligado no folheto posterior da válvula mitral não funciona. Essa válvula aqui fica com mobilidade restrita e pronto, você tem uma insuficiência mitral. Esse jato azul indo aqui em direção ao átrio esquerdo. Mas, voltando agora para as complicações mecânicas com ruptura, se o músculo papilar se romper, pronto, vai abrir a válvula mitral. O músculo papilar é o que segura a válvula mitral no lugar e é importante para a função dela. Temos 2 músculos papilares, póstero-medial e o anterolateral. O póstero-medial é o que mais rompe, porque ele tem irrigação exclusiva da descendente posterior. Reparem que o músculo papilar anterolateral tem irrigação dupla da descendente anterior e da circunflexa. Então, o póstero-medial é o que mais rompe. Aqui a artéria em azul aqui é a descendente posterior. Isso aqui é muito importante nas provas de residência de vocês. Isso aqui é questão muito comum. Músculo póstero-medial é o que mais se rompe. E olha o exemplo aqui, pessoal. Tá certo? Olha aqui. Essa válvula aqui está totalmente insuficiente, está aberta, virou uma porteira aberta aí. Tá bem? Olha aqui, aqui o músculo papilar, a cabeça do músculo papilar que se rompeu está aderido ainda na válvula mitral, mas agora a válvula mitral não fecha mais, porque ela não está aderida mais na parede do ventrículo. Essa válvula mitral está aberta. Olha aqui o tanto de regurgitação mitral.
Então, a manifestação disso aqui é interessante, que o paciente vai ter edema agudo de pulmão, vai ter choque cardiogênico, mas você não vai escutar um sopro, ou ele vai ser muito baixo, porque a pressão no ventrículo esquerdo e no átrio esquerdo vão se equalizar, vão estar iguais, porque não tem mais nenhuma barreira entre as duas câmaras, está aberto aqui. Então, não vai ter gradiente de pressão e não vai gerar o sopro. É diferente da ruptura agora do septo interventricular. Aqui está o ventrículo esquerdo, aqui está o ventrículo direito. Olha, essa parede infartou e necrosou e rompeu. Aqui não, aqui você sempre vai ter um gradiente de pressão, o sopro então geralmente é mais alto, mas muitas vezes é difícil de diferenciar clinicamente a ruptura do septo interventricular da ruptura do músculo papilar, porque os dois vão apresentar com choque cardiogênico súbito. Então você tem que fazer um eco de emergência para diferenciar os dois e ligar para o cirurgião. Imediato, cirurgia de emergência. Esse aqui tem um ponto importante. O cirurgião não vai querer operar nisso aqui. A mortalidade é altíssima. Tá certo? Os pacientes são doentes, está em choque cardiogênico e o paciente a mortalidade é alta. Mas ela é ainda mais alta se não fizer nada. Esse paciente vai morrer se você não levar para a cirurgia. E com a cirurgia talvez ele morre ou não. Então aqui a última complicação com ruptura, que é a mais grave delas, que é a ruptura de parede livre. Além daqueles fatores de risco que eu apresentei, que é a reperfusão tardia ou não reperfundir o músculo, outro fator de risco é o uso de corticosteroide ou anti-inflamatório no período imediato pós-infarto, tá certo? Então a gente não usa corticoide em alta dose, não usa anti-inflamatório no paciente pós-infarto agudo do miocárdio, porque aumenta o risco de ruptura de parede livre. Então esses pacientes vão apresentar com morte súbita. Rompeu, vai ter uma hemorragia em segundos, tá certo? Então o débito cardíaco geralmente é 4, 5 litros por minuto. Já pensou pacientes hemorragia nessa velocidade? Morre de imediato, morte súbita. Mas se você ficar atento, você vai salvar vidas, identificando a ruptura que ela é tamponada. Como assim? O paciente pode romper e aí forma um coágulo. Forma ali um coágulo tampando o tamponamento, tampando o sangramento. Tá bem? Então esses pacientes vão ter uma ruptura contida. Vai ser o paciente pós-infarto, naquela janela, entre o segundo e o sétimo dia, com fatores de risco, a velhinha que apresentou tardia, que não reperfundiu. E aí o paciente tem um mal súbito, tem uma síncope, ou tem sintoma de dor torácica, ou então pré-síncope, hipotensão, algum sintoma de alerta. E aí melhora. Por que melhora? Porque tamponou de imediato. Mas aí, se você não tiver o índice de suspeita, esse paciente vai morrer, porque daqui a algumas horas ele vai romper de imediato. Eu já vi um caso desse acontecer e o paciente morreu, porque ninguém identificou que o paciente que teve uma pré-síncope durante o dia ficou muito mal, hipotenso, no quarto dia pós-infarto, na verdade tinha uma ruptura contida. À noite o paciente rompeu e morreu subitamente. Então isso aqui você faz se o paciente, se eu tiver isso no período pós-infarto, você faz um eco de emergência, identifica que tem uma efusão, um derrame pericárdico e leva o paciente de emergência para a cirurgia para evitar a morte desse paciente. Valeu, pessoal. Compartilhar uma novidade com vocês, que é o YouTube Intensivo de ECG. Eu coloco todos esses vídeos lá. Então, se você não quiser assistir no Instagram, que se tem muitos vídeos, confere no YouTube, tá bem? Um abraço e até a próxima.